Fala, galera do Resenha Fla, beleza? Chegamos aí para mais um vídeo para falarmos um pouquinho mais sobre os pós do jogo de Flamengo e Olímpia, Atlético Mineiro e River Plate. O Flamengo cumpre a meta, alcança a semifinal da Libertadores e soma milhões em premiações. Torcedores nas redes sociais, segundo o portal Lance.net, faz barulho para o Flamengo contratar o Davi Luiz, comemorações de Gabigol, o show do Flamengo e vamos ter um react do programa da Jovem Pan, onde vocês vão ver a pérola que o Vampeta soltou sobre um possível favoritismo num jogo hipotético entre Flamengo e Fluminense. Então nós vamos falar primeiramente do próximo jogo do nosso Mengão no Campeonato Brasileiro, quem vai ser o adversário, vamos dissecar um pouco a tabela do Campeonato Brasileiro, falaremos do React e em cima disso a gente vai falar um pouco dos números. Mas antes disso, por favor, se você está gostando do Resenha Fla, cara, já dá o seu like, se inscreva aqui ó, no cantinho direito, é um botãozinho vermelho, se inscreva, isso é muito importante para a monetização do nosso canal, para o algoritmo do YouTube, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para que o Resenha Fla consiga engrandecer com essa torcida, que é muito grande. Espero que a gente consiga crescer juntos aí. Então, diretor, solta para a gente o próximo adversário do Mengão no Campeonato Brasileiro. Então, galera, o nosso próximo jogo será contra o Ceará, em Fortaleza, na Arena Castelão, dia 28, domingo agora, às 4 horas da tarde. Dá para você, rubro-negro, se preparar, fazer aquele almoço gostoso, aquele churrasco bacana, aquela cervejinha legal para assistir o Flamengo. E o Resenha Fla vai estar acompanhando, vai passar para vocês aí, com certeza, a escalação para esse jogo. Parece que o Renato Gaúcho já deu alguns incisos na coletiva aí que o Flamengo vai poupar alguns jogadores. Não se trata somente de poupar, porque esses jogadores estão já com um excesso de jogos, então o departamento de fisiologia do Flamengo deve sugerir ao nosso grande treinador Renato Gaúcho que poupe esse jogo. Mas eu acredito que o Flamengo é franco favorito diante do Ceará, mesmo com alguns jogadores que venham entrar, porque os jogadores reservas estão jogando muitíssimo bem e o Flamengo tem condições aí de já começar a trilhar voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou pedir para o diretor agora, nesse exato momento, compartilhar a tabela atual do Campeonato Brasileiro. Então, aguardem aí, veremos agora a tabela do nosso campeonato. Só pedir aqui para o diretor já passar para vocês e vamos olhar agora a nossa tabela do Brasileirão. Então, a tabela do Brasileirão está aí, o Atlético Mineiro, 37 pontos, 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, vem numa sequência dos últimos 5 jogos, ganhou os 5. Não acredito que o Atlético vai ficar numa balada aí de ganhando todos os jogos, então acho que o Campeonato Brasileiro ainda tem muita coisa para acontecer, tem todo um segundo turno para incorrer. O Palmeiras vem numa descendente, já 2 jogos que ele não vence no Campeonato Brasileiro, e 2 adversários que eu até falei no vídeo anterior que o Flamengo tem que se preocupar. Principalmente o Red Bull Bragantino, que eu tinha falado no vídeo anterior, mas o Fortaleza, que vem numa sequência boa. Ele perde, mas ele está ali empatando, está ganhando, está se mantendo lá em cima, assim como o Red Bull Bragantino. Já o Ceará, no último jogo, vem de derrota, o Flamengo vem de vitória, o Flamengo construiu essa vitória magnífica e maravilhosa diante da Olímpia. Não vejo por que o Flamengo ter medo do Ceará, então o Flamengo tem que partir para ser vitorioso diante do Ceará e aí chegar aos 30 pontos e começar a incomodar o Palmeiras e Atlético lá em cima. E aí, pessoal, antes da gente ir para o React, é muito importante eu falar para vocês o seguinte: o Flamengo, ele fez 9 gols em 2 jogos em quartas de final da Libertadores, fez semelhante ao que fez no ano de 2019 contra o Grêmio, só que lá o Flamengo teve vários erros do VAR no jogo na Arena do Grêmio, então por isso o Flamengo não saiu já até classificado no primeiro jogo contra o Grêmio, chegou no Maracanã, aquela goleada maravilhosa, fizemos aí 5 gols, onde todo mundo lembra, onde o Grêmio não viu a cor da bola. E o Flamengo fez exatamente o que
se espera de um grande clube como o Flamengo. O Flamengo pegou um tricampeão de Libertadores, o Olímpia, um time que tem camisa, que tem peso, que tem história na Libertadores da América. E, a meu ver, o Atlético jogou muita bola, mas analisando os pós-jogos, eu vejo a imprensa paulista com um grande anseio de dizer que o Atlético é melhor que o Flamengo, que o Atlético é o novo Flamengo de 2019. Porque eles não querem o Flamengo hegemônico, eles não querem o clube de regatas do Flamengo na frente dos paulistas. Vejamos o Corinthians na situação que está, né? Nem aparece entre os 10 do Campeonato Brasileiro, como a gente mostrou. O Palmeiras joga um futebol meio que pragmático, um futebol chato de assistir. O São Paulino, eliminado, ganhou somente o Campeonato Paulista. O Santista, com problemas financeiros, não tem um time grande, então, para eles, o Flamengo é um rival não declarado, porque eles não dizem que o Flamengo é rival deles, né? Nenhum jornalista da imprensa paulista tece isso, mas é importante a gente sinalizar que o Flamengo está incomodando e a gente vai ver nesse react. Então, ao meu ver, antes da gente já ir para o react, o Flamengo fez o que se espera, fez o Olímpia ser pequeno, dentro do jogo, um jogo difícil, assim como o Atlético fez o River ser pequeno. O Olímpia atuou do mesmo jeito que o River Plate jogou. O River Plate não jogou absolutamente nada contra o Atlético. Nem ataque, nem defesa, nada funcionou, nem o Galhardo, que é considerado aqui na imprensa como o melhor treinador das Américas, ele não soube controlar a impulsividade do Atlético, como se o River enfrentasse o Flamengo também ganharia de goleada para cima do River Plate, tenho certeza absoluta. Esse time do River Plate é um time de presa fácil, e sem torcida, então, o Flamengo amassaria e muito o River Plate, seria 2 goleadas com certeza. Então esperem a pérola que eu vou colocar para vocês, que o Vampeta falou, de um hipotético favoritismo em um Fla-Flu, se o Fluminense passar do Barcelona de Guayaquil. Então, primeiro, o Barcelona de Guayaquil tem que ser eliminado pelo Fluminense, mas o Vampeta fala de uma possibilidade, de um hipotético favoritismo do Fluminense. Essa pérola vocês vão ver já já. Diretor, solta então a sonora aí da Jovem Pan para nós. Então vamos ver. Flamengo, Flamengo que... Eles começam falando Renato, do Flamengo ali, Renato, do professor Renato Gaúcho. Já conta com computador aberto, talvez possa... Empatou com o Felipão. É 5 semifinais, são os 2 treinadores que mais chegaram a tantas semifinais. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Chegou a quarta, né? Quarta. Eu vou falando aqui em alguns momentos. Não é pouca coisa mesmo. O Renato Gaúcho chegou em 5 semifinais na Libertadores, já foi campeão em 2017 com o Grêmio. E o Flávio Prado, que é dessa mesma emissora da Jovem Pan, jornalista aqui da imprensa paulista, fala que quando o Flamengo precisar de um treinador, não vai ter. Eu espero que ele continue falando isso, porque o Flamengo teve treinador ontem diante do Olímpia e vai ter treinador diante do Barcelona, do Fluminense, do Atlético ou do River Plate. Do River Plate não, que já foi eliminado, ou do Palmeiras. Então, o Renato Gaúcho merece respeito e eles vão falar um pouquinho aqui do Renato e vão tentar falar desse time maravilhoso que é o Clube de Regatas do Flamengo atual. Tá junto com o Lula, né, que também chegou lá atrás comandando Santos, né, por muitos anos, então também chegou a 4 semifinais. O Felipão tem uma Libertadores e o Renato uma também, né? O Renato tem uma. Os dois, cada um tem uma. E outra coisa, tem mais. Outra tem coisa. Mais. Não, uma. O 99 ele foi campeão? Ele tem com o Grêmio, tem duas. Ele tem com o Grêmio e tem com o Palmeiras. Tem duas, tem razão, tem duas. E o Renato falou aquilo que a gente fala muito aqui, você falou muito já, Vampeta, que é o seguinte, quando você tem um centroavante, não é o Pablo, o Leão, é quando você tem um centroavante que coloca a bola para dentro realmente, aquele que coloca mesmo, não perde oportunidade, ou se perde muito pouco. Segura emprego do treinador. E o Renato disse isso algumas horas. Quando perguntaram sobre o Gabigol, ele falou, segura... Olha, eu concordo muito aqui com esse comentarista, não sei o nome dele, mas, de fato, atacante que faz gol segura treinador. Mas o time inteiro do Flamengo segura o treinador. O time do Flamengo, ele precisava de motivação, precisava de desafio, e também, porque não, carinho. Renato Gaúcho chegou lá sabendo o que tem que falar, não inventando muita coisa, com palavras peculiares do Rogério Ceni, do Tite, né? Coisa que o Clube de Regatas do Flamengo não tem essa forma de agir, essa forma de conduzir o futebol.
Então, com a saída do Rogério Ceni, tudo mudou? Não. O Flamengo já vem praticando um futebol super ofensivo. O time gosta de jogar assim, o time gosta de querer a bola. É claro que o Gabigol é um jogador predestinado decisivo, mas ontem você viu um Ilharão sendo decisivo, você viu um Léo Pereira sendo decisivo, um Rodinei, por que não? Senhores, o Rodinei jogou muita bola ontem, foi surpresa na escalação do Renato Gaúcho. O Michael entrou muito bem, o Vitinho, que eu critico muito em alguns grupos do WhatsApp do Flamengo, vem jogando muito bem quando entra. Everton Ribeiro e Arrascaeta dispensa comentário, o Ilharão e Diego dispensa comentário, Diego Alves, jogador de nível europeu. Então, o time do Flamengo, ele segura treinador. Então, esses jogadores que estão aí no Flamengo, junto com o Gabigol, essa constelação, esse time, esse elenco, esse futebol primoroso, e a meu ver, o Flamengo jogou um futebol no mesmo nível que o Clube Atlético Mineiro de ontem. Mas a imprensa paulista vai querer aqui tentar reduzir um pouco o assunto, e vocês vão ver também a cara, senhores, a cara de vontade. Sabe aquele baiano que curtiu o carnaval todos os dias, está na quarta-feira de cinza, cheio de cachaça e não quer falar mais com ninguém? É mais ou menos isso o Vampeta querendo falar contra o Flamengo. Uma vez que o Vampeta já falou, né? Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Então o Vampeta finge que comenta quando é do Flamengo, né? Treinador. E é exatamente isso. Centroavante ou atacante, né? O gol segura treinador. É isso, Vamp. E você vê que a harmonia tá sendo tão grande lá, tá dando tudo certo, que o Gabigol fez o gol, o segundo foi lá, pulou em cima de Renato, jogou ele no chão. Né? O Renato botou hoje o Pedro junto com ele. Veja a cara desse cidadão, que eu não sei o nome, do lado do Vampeta, comentando ou ouvindo sobre o Flamengo. Você vê que ele está assim, tipo, pô, não queria falar do Flamengo. A imprensa paulista não quer o nosso clube de regata Flamengo hegemônico. Eles não querem dar audiência para o Flamengo na Jovem Pan. Né? A gente já falou aqui de todos os clubes de São Paulo como estão. Apesar do Palmeiras ter ganho Libertadores e Copa do Brasil ano passado, a meu ver, foi meramente porque o Flamengo não tinha treinador naquele momento, e por isso o Flamengo foi eliminado dessas competições. Porque se tivesse um Renato Gaúcho, o Flamengo teria ganho e não o Palmeiras. Mas vamos continuar um pouco na sonora. E as mudanças que nem você mesmo fala, professor, a cavalaria, veio o Pedro, veio o Vitinho que voltou a jogar bem, o Michael também tá jogando bem, tá tudo muito bonito. Em cima disso, né, professor, o Renato Gaúcho ele se torna o treinador junto com o Filipão. Aí eles já saem do assunto do time. Eles não dissecam o jogo, o que o Flamengo jogou, as nuances do jogo, o resultado, o toque de bola, os golaços. O Atlético Mineiro fez golaço, mas o Flamengo também fez golaço, só golaço. O passe do Arrascaeta para o Bruno Henrique, o Gabigol, o gol de cabeça do Gabigol foi maravilhoso. O Flamengo jogou muita bola ontem, não deveu em nada para o Atlético Mineiro. O River Plate sim jogou igual ao Olímpia, e o Olímpia jogou igual ao River Plate. Por isso que os dois saíram com bons resultados. Mas vamos lá, continuando na sonora. 5 semifinais, né? Olha, estamos de volta pela nossa M620 e o Vampeta vai falar para todo mundo sobre esse Flamengo do professor Renato. O independente do Flamengo, a parte individual do Renato, ele chega a 5 semifinais de Libertadores. Você vê que o Vampeta, ele não quer falar do individual do Flamengo, do elenco do Flamengo. Ele quer falar do Renato Gaúcho, porque o Vampeta ele tem uma certa amizade com o Renato Gaúcho, jogou com o Renato Gaúcho, né? Então o Vampeta, ele tá bem naquele nível quando jogou no Flamengo. Ele finge que comenta do Flamengo, mas vamos ver, vamos continuar. Tá uma vitória de ser o treinador, de igualar a marca de o treinador que mais vitórias tem na Libertadores, que eu acho que pertence... Eu não sei se é um colombiano. Eu vou avançar um pouquinho para vocês verem a pérola 124, do Vampeta. Vamos ver a pérola do Vampeta. Agora, vocês veem nessa imagem aqui como assim, que está o jornalista da ponta da direita ali, olhando para trás. Assistindo lá o Barcelona de Guayaquil Agora vamos ver, ó. E o Fluminense. Agora ouçam. Acho difícil para o Fluminense, mas não impossível, né? Porque o Fluminense, para classificar no grupo dele, ele teve que ganhar desse River que foi eliminado ontem pelo Atlético Mineiro, lá na Argentina, em Buenos Aires. Né? Torcendo para que dê Fluminense. Que esteja um Fla-Flu e um Atlético Mineiro e Palmeiras. Das equipes apontadas como favorita,
quando começa a competição com 32... Você falou que se passar o Fluminense vence o Flamengo. Falei isso ontem na transmissão. Não pode ter uma opinião também, não? Não, mas é opinião de xarope. Boa, só isso. É isso aí. Uma opinião de xarope. Opinião de xarope. Não tem condição. Pelo que você viu do campeonato. É o momento mais épico desse programa. Eu vou até parar já o compartilhamento para vocês dessa sonora. É o momento mais épico que até os jornalistas paulistas ficam assim, não sabem o que Vampeta falou. O Vampeta deve ter comido um acarajé estragado, ele deve ter assistido o jogo do São Paulo, porque não é possível ele falar que o Fluminense é favorito contra o Flamengo. A gente sabe que é clássico, o jogo pode se aproximar, o Fluminense pode dar butinada, partir para a agressão do Flamengo e, de repente, empatar um 0-0. Mas, primeiro, o Fluminense ele empatou no Maracanã diante do Barcelona de Guayaquil. Segundo, o Flamengo é o melhor elenco, o melhor time do Brasil já há muitos anos. Por isso que a gente sabe, eu acabei de citar, que o Flamengo ele foi uma situação de não ter um treinador, por isso não conquistou o que conquistou no passado. Mas está muito claro, a imprensa paulista escolheu o Atlético Mineiro para eles abraçarem, para eles elogiarem, e o Flamengo é assim, é um espaço com praticamente sem respeito. O Flamengo, a Jovem Pan simplesmente tece alguns comentários muito poucos do Flamengo, e eu também não entendo por que o SBT não passa os jogos do Flamengo Nacional. O Flamengo é o clube que tem maior audiência nas redes sociais, vários youtubers como eu têm mais visualizações, sendo independentes ao Flamengo, são youtubers sozinhos, assim como eu, tem mais visualizações do que os clubes oficiais dos times de São Paulo. E aí o SBT simplesmente não passa o jogo do Flamengo. Eu entendo que por questões comerciais e tal, tudo mais, mas algum jogo o SBT tinha que passar nacionalmente o jogo do Flamengo. Então a imprensa paulista tende a tentar defender os seus clubes. O melhor dentre eles é o Palmeiras, não há dúvida, o Palmeiras tem dinheiro, mas não é um futebol que me agrade assistir. Eu já vi times do Palmeiras com um futebol muito mais agradável, muito mais vistoso de se ver jogar. Mas o que me agrada mesmo é ver o Flamengo. E o Vampeta, como eu disse para vocês, ele finge que comenta, eu finjo que reajo. E aqui para vocês, olha, então se você gostou do vídeo, curta, compartilha com a galera aí flamenguista, se inscreve, porque é muito importante para a monetização do canal. Em breve vai vir novos vídeos. Futuramente a gente está planejando alguma coisa aí de um amigo meu que tem no Rio de Janeiro fazer uma live de lá do Maracanã e eu aqui, a gente comentando, falando o pré-jogo e o pós-jogo. Pode ser que isso aconteça, ou então até em loco no Maracanã. Então preciso aí da ajuda de vocês do outro lado, que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês se inscrevam. É muito importante. Tem várias pessoas que assistiram o primeiro vídeo já do Resenha Fla e não são inscritos. Se inscrevam, galera. Um abraço a todos, fique com Deus e venha. Resenha Fla para vocês!